O presidente Trump se prepara para anunciar novas tarifas hoje, fazendo empresas e consumidores esperarem pagar mais por produtos no que ele chama de Dia da Libertação. Meus compatriotas americanos, hoje é o Dia da Libertação. Mais de $1 trilhão. As ações dos Estados Unidos da América tiveram ontem sua pior queda desde setembro de 2022. Fui salvo por Deus para tornar a América grande novamente. Trump acabou de fazer seu famoso anúncio do Dia da Libertação e os mercados de ações não gostaram. Os mercados dos Estados Unidos da América perderam aproximadamente $2 trilhões assim que o anúncio começou. Foi isso que foi dito. Os Estados Unidos implementarão tarifas recíprocas em outras nações. Faz muito tempo que nem pensamos nisso. Costumávamos pensar muito nisso, mas paramos por décadas e veja o resultado. Para as nações que nos tratam mal, calcularemos a taxa combinada de todas as suas tarifas, barreiras não monetárias e outras formas de trapaça. E porque somos muito gentis, somos pessoas gentis, muito gentis, cobraremos delas aproximadamente a metade do que elas estão e têm nos cobrado. Então, as tarifas não serão totalmente recíprocas. Eu poderia ter feito isso. Teria sido difícil para muitos países. Não queríamos fazer isso. Ok, eu menti um pouco. Os mercados começaram a desabar quando Trump mostrou este gráfico, não quando disse isso. Aqui estão os detalhes que a Casa Branca tuitou. Trump estava mostrando este gráfico ao mundo, que contém duas figuras muito importantes. Primeiramente, é claro, temos os nomes dos países, e a União Europeia está bem ali. Surpreendentemente, Taiwan também está listado como país, o que desagradou a China. A primeira coluna dos números mostra a tarifa que esses países cobram dos Estados Unidos da América. Mas esses não são exatamente precisos. Esses são os números que a administração Trump calculou, que incluem manipulação de moeda e barreiras comerciais. Não recebemos detalhes sobre como esses foram calculados, mas parece que alguns descobriram. Chegaremos a isso depois. E depois disso, a próxima coluna é o que os Estados Unidos da América vão cobrar desses países em troca. A reciprocidade da tarifa e a política inteira. A China será atingida com 34%, a União Europeia com 20% e o Vietnã com 46%. Pouco se fala sobre o Vietnã. Mas empresas chinesas transferiram boa parte da produção para lá e para o México devido à guerra comercial entre China e Estados Unidos da América no primeiro mandato de Trump. E as pessoas realmente não percebem que o Vietnã é um dos nossos maiores parceiros comerciais. Na verdade, negociamos mais com o Vietnã do que com qualquer país europeu, exceto a Alemanha. Antes de prosseguir, se vocês puderem, por favor, apertem o botão de inscrição abaixo para acompanhar todas as notícias geopolíticas como esta. Vamos começar. Agora, também temos Taiwan, que foi atingida com 32%. Mas há uma exceção importante aqui. A indústria de semicondutores de Taiwan não foi tarifada. Então, todos os semicondutores que recebemos, todos ainda são gratuitos. Vocês podem olhar todos eles. Pausem para ler sobre esses países e suas tarifas. Havia alguns países que não têm nenhum humano vivendo neles, mas ainda assim os atingimos com a tarifa porque isso é reciprocidade. Trump apresentou este gráfico às 16h25, horário do leste. Neste ponto, o S comercial P estava sendo negociado cerca de 2% acima no dia. Às 4h26, todos já tinham dado uma olhada no gráfico e percebido o que ele estava tentando transmitir. Grandes parceiros comerciais estavam prestes a ser atingidos com tarifas elevadas e os mercados começaram a cair. Em apenas 18 minutos, às 4h42, o S comercial P estava quase $2 trilhões abaixo em valor de mercado. Isso é aproximadamente 125 bilhões por minuto. Sem dúvida, os 18 minutos mais caros da história. Mas vamos descobrir por que Trump fez isso. Qual a lógica da administração por trás dessas decisões? Fomos tratados injustamente por muito tempo. O presidente fez um bom ponto no Jardim das Rosas. Ele disse que nenhum presidente anterior teve a coragem de se levantar e fazer o necessário para corrigir essa disparidade. Esperaríamos que o mercado de ações reagisse assim, mas deve se estabilizar.
ele chama de política de comércio recíproco justo. Não faremos com outros países o que fazem conosco, mas tentaremos equilibrar mais. Eu acho que isso abrirá a mesa de negociações. Acredito que os líderes de outros países, aliados e aqueles que negociam conosco, vão se sentar à mesa e concordar em reduzir as tarifas de importação sobre os produtos americanos, tornando o comércio mais justo. Você não pode ter comércio livre sem ter comércio justo. Ronald Reagan e Donald Trump faziam esse ponto e agora Trump está agindo sobre isso. Acredito que chegou a hora dessa ação. Na minha opinião, o argumento de reciprocidade não se sustenta por dois grandes motivos. Primeiro, há uma tarifa de 10% em todos os países do mundo. Mesmo sem tarifa sobre os Estados Unidos da América, ainda temos uma tarifa de 10% sobre eles desde 5 de abril. Portanto, isso não corrobora o argumento que a administração tenta fazer sobre reciprocidade. E a segunda razão pela qual esse argumento não tem tanto peso é porque a primeira coluna desse gráfico que Trump mostrou, eles realmente não mostram as tarifas que esses países têm sobre nós. Em vez disso, este é um número muito complicado que a administração calculou, sem esclarecer como chegaram a ele. No entanto, muitas pessoas conseguiram reverter a engenharia dele e parece que esse número está mais relacionado ao déficit que temos com cada país do que a tarifa que esse país tem sobre os produtos dos Estados Unidos da América. Deixe-me explicar o que quero dizer com isso. Agora, apenas para o básico. Caso alguém esteja confuso, as exportações são basicamente bens que estamos enviando para outros países. Portanto, ao enviar calculadoras para a França, isso seria registrado como exportação para os Estados Unidos da América e importação para a Fritaí, para a França, pois a França está recebendo os produtos. Da mesma forma, se estamos trazendo algo de outro país, isso seria contabilizado como importação. Estamos recebendo muitos telefones importados da China para os Estados Unidos. Agora, se um país está exportando mais do que está importando, ele terá um superávit comercial. E se um país está importando mais do que está exportando, ele terá um déficit comercial. Os Estados Unidos da América têm déficits comerciais com a maioria dos países. Então, Trump pegou esse número de déficit comercial e dividiu pelo quanto importamos desse país. Essa proporção foi então usada para determinar a tarifa que supostamente esse país cobrava dos Estados Unidos. Vamos fazer um exemplo rápido. Suponhamos que importamos cerca de $167 em mercadorias da China, apenas como exemplo. O número real é muito maior, eu sei disso. Mas vamos supor $167 para simplificar. E nós exportamos apenas $56 em produtos para a China. Isso significaria que nosso déficit comercial, que é importação menos exportação, seria de $111 todos os anos. Trump pegou esse número e dividiu pelo quanto importamos. Então seria $111 divididos por $167. E isso nos daria a figura de 67% que Trump usou na primeira coluna de seu pôster para mostrar as tarifas. Não sabemos exatamente como a administração chegou a esse número, pois não compartilharam detalhes. Mas foi o que as pessoas conseguiram reverter. Então, esse número é basicamente uma proporção para significar quanto déficit comercial os Estados Unidos da América têm com outros países. Então, mesmo que estejamos chamando nossas novas tarifas de reciprocidade, não é realmente isso, porque estamos baseando-nos em um número que não é uma tarifa cobrada por outro país. Então, o motivo para fazer isso é definitivamente mais do que apenas tornar as coisas justas. Aqui temos o secretário do Tesouro Scott Bessent explicando outras partes do raciocínio por trás dessa ação com mais detalhes. Volte até Alexander Hamilton. Alexander Hamilton usou-os para aumentar a receita. Ele os usou para proteger a indústria. Trump adicionou a terceira perna do banco, que é estratégica. Então, se estamos pensando em uma tarifa global de 10%, e vamos supor que importamos cerca de 3 trilhões por ano, então são $300 bilhões. Isso é um aumento substancial de receita que poderia ser usado para os americanos trabalhadores sem impostos sobre gorjetas, previdência social e horas extras. E para aqueles que compram carros, eles podem reduzir suas contas, porque os juros sobre carros fabricados na América serão dedutíveis de impostos. Então isso é realmente uma tarifa e imposto para a classe trabalhadora. E claro,
Não se trata apenas das tarifas que esses países têm sobre os Estados Unidos. Também se trata de outras políticas de mercado que esses países realizam, como a China desvalorizando propositalmente sua moeda para que as exportações chinesas sejam mais baratas para nações estrangeiras. Isso é algo que a Casa Branca mencionou no Twitter, quando eles divulgaram uma declaração explicando tudo e por que estão fazendo isso. Do mesmo modo, as barreiras não tarifárias, que visam restringir importações, exportações e proteger indústrias nacionais, também impedem fabricantes americanos de acessar mercados globais reciprocamente. As políticas e práticas não mercadológicas da China estão destruindo a indústria dos Estados Unidos da América. Entre 2001 e 2018, essas práticas levaram à perda de 3,7 milhões de empregos nos Estados Unidos da América devido ao aumento do déficit comercial Estados Unidos da América, China. Isso ameaçou os interesses econômicos e de segurança nacional dos Estados Unidos da América, aumentando nossa dependência de cadeias de suprimentos estrangeiras para indústrias críticas e bens de consumo diários. O presidente Trump reconhece que elevar a produção doméstica é essencial para a segurança nacional dos Estados Unidos da América. A produção industrial dos Estados Unidos da América caiu de 28% da produção global em 2001 para 17% em 2023. De 1997 a 2024, os Estados Unidos da América perderam cerca de 5 milhões de empregos na indústria e experimentaram uma das maiores quedas na história do emprego industrial. Pessoalmente, o argumento da segurança nacional faz sentido. É uma boa ideia. O debate é se essa é a maneira correta de fazer isso. Estamos apenas aplicando tarifas em todos os produtos que entram nos Estados Unidos. Isso significa que as pessoas comuns pagarão um preço mais alto, especialmente durante a atual crise de custo de vida que afeta muitas, se não todas, as cidades dos Estados Unidos. Isso foi dito por um conselheiro da Casa Branca. Na verdade, o que um conselheiro econômico tinha a dizer em relação a quem pagará as tarifas, quem pagará os preços aumentados. Os consumidores ficarão presos com preços mais altos? Vamos assistir. No final das contas, quem paga pelas tarifas e políticas econômicas é a pessoa mais inflexível, segundo os economistas. Um bom exemplo é quando você está comprando uma casa. Se você está procurando uma cidade para comprar um imóvel e a cidade aumenta o imposto sobre a propriedade, você pode simplesmente decidir se mudar para a próxima cidade. Mas a pessoa que está vendendo a casa não pode pegar a casa e mudá-la de lugar. Você é flexível. O vendedor é inflexível. Ele precisa reduzir o preço para absorver o imposto sobre a propriedade. Eu adoro isso. Kevin Hassett e eu temos discutido esse assunto há anos. Gosto de usar a China como nação exportadora, mas os exportadores atingidos terão que absorver metade disso. Eles vão ter que absorver metade disso. Creio que as evidências apontam para isso. Eles vão comer muito mais que a metade por serem inflexíveis. Enquanto nós somos flexíveis, podendo substituir pela produção interna ou importar de outros países. Já os países que construíram suas economias em torno da exportação para o consumidor americano não têm substituto. Eles são inflexíveis e arcarão com o ônus do imposto a longo prazo, o que significa que acabarão pagando pela tarifa. Outra pergunta óbvia é: isso vai funcionar? A ideia é boa e conhecemos o objetivo. E se não funcionar? O que acontece então? Tecnicamente deveria funcionar. Desconhecemos a duração e o custo do processo. Estamos dispostos a sacrificar o crescimento econômico ou apenas trazer de volta a manufatura para os Estados Unidos da América? Se sim, por quanto tempo? Aqui estão mais detalhes sobre esta resposta. As tarifas vão reduzir nosso déficit comercial com alguns desses países sobre os quais o presidente está falando? Bom estar de volta. Oi, Andrew. Dia interessante. Teoricamente, com o tempo, claro, você reduzirá seu déficit comercial. Parte disso virá ao custo do crescimento econômico geral. E, novamente, se você meio que tirar a política disso, nós organizamos o mundo pós-Segunda Guerra Mundial em torno da ideia de que o livre comércio era uma coisa boa. Sabe, ser enganado em termos do Canadá é como obter óleo e eletricidade de Ontário e madeira da British Columbia.
Então, enganado é uma maneira interessante de pensar sobre isso. Agora, o presidente Trump parece equiparar déficits comerciais com, de alguma forma ser enganado. A maioria dos economistas discordaria disso. Mas a única coisa que aprendemos hoje com todas essas mensagens é que ele está muito sério sobre essas tarifas. E então, como você vê do Canadá, entraremos nos efeitos derivados secundários agora, vendo as pessoas nos imporem tarifas e apenas uma escalada, e então temos que ver onde isso termina. Agora, a retaliação é algo que definitivamente temos que ficar de olho. Na verdade, é por isso que o presidente McKinley, lá em 1901, mudou de ideia sobre as tarifas. Lá em 1890, há muito tempo atrás, o presidente McKinley ainda era um congressista, então acho que ele não era presidente naquele ponto. Ele famosamente disse que era um homem tarifa, em pé, em uma plataforma tarifária. E naquele ano ele passou um projeto pelo Congresso que colocou uma tarifa de 50% em tudo que entrava nos Estados Unidos. Foi ótimo a curto prazo, ao menos. Isso aumentou os preços, mas deu tempo para as indústrias dos Estados Unidos da América se desenvolverem e se tornarem competitivas globalmente. E quando o presidente McKinley ganhou seu segundo mandato em 1901, ele percebeu que era hora de mudar a política tarifária dos Estados Unidos da América, porque agora as indústrias dos Estados Unidos da América precisavam do mercado estrangeiro. Mas não conseguiam acessar o mercado estrangeiro porque outros países haviam retaliado contra a tarifa de 50% que os Estados Unidos impuseram em 1890. E depois disso, tivemos ainda mais tarifas, apenas de ida e volta com muitos países. Então, temos essa lição de antigamente. Tarifas geralmente trazem reações adversas. Basicamente, outros países vão retaliar. Agora, há uma coisa importante que não foi mencionada no gráfico que o presidente Trump mostrou. 2 países que não estavam nesse gráfico eram o Canadá e o México. Mas isso não quer dizer que eles não estão recebendo tarifas. Já cobrimos várias vezes quantas tarifas o presidente Trump impôs ao Canadá, impôs ao México, depois as retirou, depois as impôs novamente, depois as retirou novamente. Não podemos esquecer as 25% em qualquer carro fabricado fora dos Estados Unidos. Isso significa que muitas indústrias e exportações de ambos os países serão severamente afetadas. Então, mesmo após o anúncio de hoje, tivemos uma resposta do primeiro-ministro canadense, acho que um primeiro-ministro canadense, temporário até que a nova eleição decida alguém novo. Isso é o que ele tinha a dizer. Então, o presidente Trump acabou de anunciar uma série de medidas que vão mudar fundamentalmente o sistema de comércio internacional. Agora, ao fazer isso, ele preservou uma série de elementos importantes de nossa relação, a relação comercial entre o Canadá e os Estados Unidos. Mas as tarifas do fentanil ainda permanecem em vigor, assim como as tarifas para aço e alumínio. A partir desta noite, as tarifas sobre automóveis entrarão em vigor. E os Estados Unidos da América sinalizaram que haverá tarifas adicionais nos chamados setores estratégicos, farmacêuticos, madeireiros e semicondutores. Então, estamos em uma situação onde haverá um impacto na economia dos Estados Unidos da América que irá aumentar com o tempo em nosso julgamento. Será ruim para a economia dos Estados Unidos da América, o que nos afetará. Mas essa série de medidas afetará diretamente milhões de canadenses. Vamos combater essas tarifas com contramedidas. Vamos proteger nossos trabalhadores e vamos construir a economia mais forte do G7. Em uma crise, é importante nos unirmos e é essencial agir com propósito e força, e é isso que faremos. Aqui temos outro exemplo de por que essas tarifas não são realmente sobre reciprocidade. Porque os países não estão cobrando essas tarifas dos Estados Unidos. Eles não têm como resolver a situação, pois Trump afirma que se os países cortarem suas tarifas, os Estados Unidos da América removerão as deles. Porém,
o número que ele informa aos países não corresponde ao valor cobrado por eles. Aqui está o exemplo perfeito. Para ilustrar o quão sem sentido essas tarifas foram calculadas, pegue o exemplo de Lesoto, um dos países mais pobres da África, com apenas 2 bilhões e 400 milhões de dólares em produto interno bruto, que está sendo atingido com uma taxa de tarifa de 50% sob o Plano Trump, a mais alta entre todos os países da lista. Por que o Lesoto aplica tarifas elevadas nos produtos americanos e os Estados Unidos da América estão apenas retribuindo? Discordo. Apesar das afirmações de Trump, não é assim que as tarifas são definidas. Como explicado anteriormente no vídeo, elas são estabelecidas de outra forma. Na verdade, Lesoto, como membro da União Aduaneira da África do Sul, União Aduaneira da África Austral, aplica a estrutura comum de tarifas externas estabelecida por este bloco regional. Uma boa comparação seria com a União Europeia. Este país aplica as mesmas tarifas sobre os produtos dos Estados Unidos da América que a África do Sul, assim como os outros 3 membros do bloco, Namíbia, Eswatini e Botsuana. Como as tarifas cobradas por esses 5 países sobre os produtos americanos são idênticas, todos eles deveriam ser atingidos com a tarifa de 50% pelos Estados Unidos da América, correto? De maneira nenhuma! A África do Sul está recebendo 30%, Namíbia, 21%, Botsuana, 37%. Eswatini, 10%, a tarifa mais baixa possível entre todos os países. Então é aqui que o problema começa. Esses países cobram a mesma tarifa sobre produtos dos Estados Unidos da América, mas são atingidos por tarifas diferentes. Então, o que acontece? Novamente, a maneira como as tarifas são calculadas não tem absolutamente nenhuma relação com as tarifas reais impostas por esses países aos Estados Unidos da América. Em vez disso, elas parecem ser derivadas dos cálculos do déficit comercial. Olhe especificamente para Lesoto. Todos os anos, os Estados Unidos da América importam 230 milhões de dólares em mercadorias do país, principalmente diamantes, têxteis e vestuário, enquanto exportam apenas 7 milhões em mercadorias. Por que eles exportam tão pouco? Este é um país extremamente pobre, onde 56% da população vive com menos de United States dólar dos Estados Unidos, 3 por dia. Ou seja, United States dólar dos Estados Unidos, 1.300 por ano. Eles não podem pagar pelas coisas caras que os Estados Unidos da América produzem, como iPhones, Teslas e calculadoras. A maneira como as tarifas são calculadas parece ser baseada em uma fórmula simplista e economicamente sem sentido. Calcula-se a tarifa que um país cobra dos Estados Unidos da América, pegando o déficit comercial que os Estados Unidos da América têm com esse país e dividindo pelas exportações do país para os Estados Unidos da América. Para Lesoto, o cálculo é 230 milhões de exportação menos 7 milhões de dólares. Esse é o déficit dividido por quanto realmente importamos. Isso é 97%. Essa é a tarifa que Lesoto supostamente cobra dos Estados Unidos da América, e cerca de metade disso é o que os Estados Unidos da América retribuem. É muito fácil entender por que isso não faz sentido. Primeiramente, Lesoto nada pode fazer a respeito. Eles não podem alterar as tarifas que supostamente cobram, porque, novamente, não se baseia em nenhuma tarifa que eles cobram. Da mesma forma, eles não podem fazer muito para reduzir o déficit comercial que têm com os Estados Unidos da América, porque não têm dinheiro para comprar produtos americanos. O principal argumento de Trump para a tarifa é trazer de volta a produção e manufatura para os Estados Unidos. Quase metade das exportações de Lesoto são diamantes. Como você os traz de volta para os Estados Unidos da América? É evidente que isso não faz sentido. Se pensarmos que esse sistema de ordem mundial liberal, mesmo que tenha servido bem aos Estados Unidos da América antes, não nos serve mais tão bem. Em segundo lugar, a concorrência da China está crescendo, possivelmente diminuindo a influência dos Estados Unidos da América naturalmente. Os Estados Unidos da América não podem ser um hegemon unipolar como eram quando a Guerra Fria terminou. Se aceitarmos que as coisas mudarão, precisamos ter uma perspectiva sobre o que queremos seguir. E algo sobre o qual tenho escrito muito é tentar interpretar e decifrar como isso pode parecer. Porque, novamente, é uma crítica muito justa.
eles não foram tão claros sobre isso quanto gostaríamos. O que eu acho que deveríamos querer, e o que, como eu disse, pessoas na administração, como um Marco Rubio ou um Scott Bessent, que eu acho que escrevem e falam de maneira ponderada sobre isso, apontaram, é a ideia de que absolutamente queremos é uma forte aliança econômica e de segurança. Não vai ser o mundo inteiro, porque a China também vai ter sua própria esfera. Mas queremos ter dentro da nossa esfera coisas que no passado os Estados Unidos da América não exigiam. Buscaremos um comércio equilibrado, diferente do passado, quando permitimos que a manufatura fosse para outro lugar. Vamos querer que os outros basicamente assumam seus próprios encargos de defesa. Isso não significa que não estamos nos associando e trabalhando juntos, mas que todos assumem a responsabilidade principal por sua própria defesa.